Bolsonaro. Como é que você vê, como é que você sente pelos contatos que você deve ter ainda com colegas jornalistas em outras partes do mundo? Como é que está essa retomada da imagem do Brasil neste governo em comparação ao governo passado? Olha, a diferença é enorme. E eu queria lembrar que essa construção da imagem do Bolsonaro, feita por ele, quer dizer, começa lá no início, né? Assim que ele foi eleito, ele foi a Davos, né? O Lula já foi a Davos, muita gente já foi a Davos, Fernando Henrique, enfim. E lá você tem 45 minutos como chefe de Estado para falar. Ele usou, acho que nem 15 minutos. O Bolsonaro, eu acho que em parte ele brigou com o mundo porque ele não tinha o que dizer, entendeu? Ele não tinha o que propor, ele não tinha ideias, ele não tinha opiniões embasadas sobre problemas mundiais. E isso fez com que a gente fosse realmente escanteado pelo que ele falou e pelo que ele não falou, pelo que ele não se apresentou para discutir e representar. Né? O Brasil é um país muito grande e muito importante no mundo. É muito esquisito que qualquer presidente brasileiro não seja recebido e não seja convidado. E foi o que aconteceu nos últimos 4 anos. O Lula já tinha uma presença internacional muito forte. O primeiro ano de governo dele, 2003, não estou falando em 20 anos atrás, eu me lembro que eu cobri o primeiro, era G8, na época o Putin ainda estava, a Rússia estava, e eu me lembro no final ali daquela foto de família, o Bush indo para falar com o Lula, o Chirac indo para falar com o Lula, sabe? Por quê? Ele representava um país importante e com uma experiência importante. Voltando àquele tema que você falou, quer dizer, quando você fala de pobreza no mundo, de fato, qual o líder mundial que tem estofo para falar de pobreza? É o Lula, né? Agora, a gente, obviamente, tem o tema do meio ambiente. E a Amazônia é o primeiro, o segundo e o terceiro tema que o mundo quer saber do Brasil. E, claro, a Amazônia é muito importante, o meio ambiente é importante. Na época do governo Lula, de fato, e com a Marina, havia um cuidado com o meio ambiente que o Bolsonaro jogou fora, pelo contrário, ele fez muito mal ao meio ambiente brasileiro. Então, há uma certa, conversando com colegas, como você perguntou, há um certo alívio, né? Há um alívio de que tem alguém que fala cré com cré, que está preocupado com o meio ambiente, que é uma coisa que todo mundo se preocupa, Mas e que quer conversar. Mas e quando fala uma besteira, o Shoa, por exemplo, do Maduro, né? E até eu fico perguntando, a gente sabe da sua veia jornalística, né? Você nunca deixou pergunta ali, né? Como é que vai ser fazer esse papel, tá do outro lado nesse momento? Porque assim, claro, você tá lá como um jornalista, mas é um produto do governo, é uma comunicação oficial do presidente, a gente sabe disso, você não tá ali como um repórter da TV Globo como você foi por muitos e muitos anos. Como é que fica a tentação como jornalista, né? Por exemplo, agora que você está falando sobre a questão internacional, a fala dele, polêmica relacionada a Maduro, a fala relacionada à Ucrânia, como é que vai ser se segurar para não ir para polêmica com o presidente? Olha, eu acho que a conversa ela será feita, quer dizer, quando aparecer o tema, e eu tenho a minha opinião sobre isso, até porque no caso da Ucrânia, eu conheço bem, fui 4 vezes à Ucrânia, conheço bastante daquilo ali, e acho que no caso da Ucrânia faltou uma melhor comunicação do Lula, no sentido de que, quando ele fala que o Zelensky tinha responsabilidade e que a imprensa leu como se fosse a mesma responsabilidade do Putin, não foi isso bem que ele disse, ou pelo menos não explicou como deveria ter explicado. Que eu acho claramente que ele não acha que o Zelensky tenha a mesma responsabilidade do Putin. Seria um absurdo. Agora, que o Zelensky tem responsabilidade? Tem. Durante 2 meses antes da guerra começar, tinham 190 mil soldados russos na fronteira com o Putin falando. Ou você diz que, ou o Zelensky diz que não vai botar uma base da OTAN, ou a OTAN diz que não vai botar base lá. É claro que a mídia, de maneira geral, e muitos líderes internacionais bateram o tambor da soberania. E é claro que o tambor da soberania deve ser batido. Mas se eu sou assaltado por algum ladrão que bota uma arma na minha cabeça e eu digo, mas a minha soberania, você não tem direito de fazer isso, e eu não entrego a minha carteira, eu posso sofrer uma consequência, certo? Então, dizer que o Zelensky não tem responsabilidade, considerando o horror que a Ucrânia está sofrendo e vai continuar a sofrer, é complicado. Em relação à paz, a ele propor a paz, eu acho importante. A Ursula von der Leyen esteve aqui ontem,
a Europa está pagando uma conta altíssima por essa guerra em termos de preço de energia, preço do gás, preço de armamento, inflação. O mundo, né, está sofrendo com o negócio de fertilizante, preço de alimento, inflação. Tudo isso também tem a ver com a guerra com a Ucrânia. Então, achar que a Ucrânia vai ganhar uma guerra da Rússia é possível? É. Provável? Não é. Né? Por toda a ajuda do Ocidente, achar que uma população de 100 milhões de pessoas a mais que a Rússia tem, e com todo o petróleo que ela tem, todo o gás que ela tem, que ela vai perder uma guerra da Ucrânia, acho difícil. Acho difícil também dizer que a Ucrânia, que a Rússia vai ganhar da Ucrânia. Também acho que não vai ganhar, porque com toda a força do Ocidente dando arma ali, a Rússia não ganha da Ucrânia. Então, sobra uma coisa um pouco lógica, né? Quem é que vai começar a falar de paz para ver que paz seria possível? Mas vamos chegar à situação da Síria, 12 anos de guerra, que a Síria está vivendo agora, claro que uma guerra num fogo mais baixo, mas é uma situação horrorosa, né? Os refugiados, 8 milhões e 200 mil ucranianas e mulheres e crianças morando fora, você vê esse horror da destruição da represa, a destruição do meio ambiente. Quer dizer, a guerra da Ucrânia eu acho um tema importante e acho que o Lula está muito mais certo do que errado. Eu acho que ele talvez pudesse ter explicitado melhor, explicado melhor a posição dele. Mas eu acho importante falar de paz. Em relação ao Maduro, voltando à tua pergunta, já o Maduro, eu acho que ele, digamos assim, era importante que a Venezuela voltasse? Era importante. Mas eu acho que ele passou muita manteiga no pão, digamos assim. Não precisava ter elogiado tanto, porque o Maduro tem coisas que não merece mesmo essa manteiga toda. E eu acho que eu comentaria, perguntaria à vontade, quer dizer, eu acho que eu não estou ali para puxar o saco do Lula, eu estou ali para mostrar, ajudar o Lula a passar informações dele. Algumas eu vou concordar, outras eu não vou concordar, e é da vida. E eu sou assim, eu brinco com pessoas que me cobravam posições políticas, eu falei, eu não concordo com tudo que a Tereza, minha mulher, fala, e eu não estou casado com ela há 41 anos. Então não vai ser outras pessoas ou outras mídias que eu sou obrigado a concordar com tudo. É muito curioso o show, porque até aqui nos bastidores as pessoas mandando mensagem, falam assim, nossa, é tão interessante ver os jornalistas da Globo, né, que eram da Globo, porque você sempre vai ser, né, essa imagem que as pessoas têm, isso, né, e falar dando a opinião, trabalhando com o governo Lula, fazendo a live, então assim, como é que você se sente desse lado aí? Olha, eu tive muito prazer em trabalhar na Globo. Agora, a minha carreira na Globo ela foi muito ancorada em duas áreas que eu ficava um pouco protegido do lado que eu diria que eu não concordo tanto com a Globo. A minha área foi muito internacional e muito esporte, né? E no esporte, na área internacional, digamos assim, as minhas opiniões ou a minha maneira de ver, e eu não acredito num jornalismo que não mostre, de certa maneira, o seu um pouco para que perguntas você faz, quem você escolhe para ser entrevistado, tudo isso já é uma decisão, né? Já é uma decisão política. Então, eu acho que eu fiquei um pouco fora, digamos assim, dessa crítica que se faz, muitas vezes com razão, à cobertura jornalística da Globo. Embora eu veja, e fiz, e participei, e vejo coisas muito boas feitas na Globo também, quer dizer, e em outras mídias também, quer dizer, de verdade, eu acho que o nosso jornalismo como um todo precisa melhorar, precisa ser mais popular, precisa ouvir não só a Faria Lima, mas também o outro lado com muito mais frequência do que é ouvido. Isso explica um pouco a minha posição política. Eu quero um Brasil que atenda a mais brasileiros, que eu não gosto de ver essa pobreza toda na rua, me faz mal pessoalmente. Quer dizer, eu acho que a violência também faz parte disso, essa pobreza, a gente vê criança dormindo na rua, é uma coisa que não é uma tipo de sociedade que a gente gosta. E eu acho até curioso quantas pessoas bolsonaristas foram para Portugal, né? Um governo socialista que você não vê essas mazelas todas e as pessoas elogiam. Sim, por que não vamos fazer isso aqui? Né? Vamos tentar fazer um Portugal aqui no Brasil, pelo menos, né, diminuir essa desigualdade toda. Eu acho que essa é a proposta desse governo e, sob esse aspecto, eu apoio o governo Lula. Votei no Lula, mas lá atrás já votei no Fernando Henrique, já votei, sabe? Então, eu sou uma pessoa que estou aqui como todo mundo, né, escolhendo e mudando de opinião como todo mundo.